Muito boa tarde. Vamos começar agora a última mesa deste congresso. É uma mesa de discussão, como disse a Ana Klobutska antes, aquela foi a última mesa de apresentações regular. Esta nossa é uma mesa de discussão, não estamos em poltronas, mas é como se estivéssemos, peço-vos apenas que façam esse exercício de suspensão. Só não estamos porque o professor Arnaldo vai apresentar um PowerPoint e por razões técnicas ficamos assim mais bem sentados, mas a ideia é que seja também esta uma mesa de conversa, de discussão, sobre o histórico dos congressos pessoanos, ou seja, com esta mesa a nossa intenção foi convidar pessoas que tenham estado em muitos dos encontros sobre pessoa que foram feitos ao longo das últimas décadas, desde o fim dos anos 70. Como já foi dito várias vezes neste programa, foi em 77, primeiro encontro, 78, primeiro congresso de estudos pessoanos, sobre tudo isso falaremos de seguida com mais pormenor. E, enfim, penso eu, com alguns detalhes, eventualmente novos, outros que serão relembrar o que se lá passou, talvez lembranças coincidentes com algumas das pessoas que estão no público, porventura versões dissonantes. Será interessante também vermos como as várias pessoas recordam os mesmos acontecimentos e que versões fazem deles. Tenho comigo o professor Arnaldo Saraiva, o Dr. José Blanco, não está connosco presencialmente o professor Fernando Martinho, que nos deixou ontem as suas notas um pouco vagamente e de uma maneira muito pessoal e muito bonita também por isso. E nessa intervenção o professor Martinho, que aliás foi meu professor na Faculdade de Letras em 99-2000, na cadeira de Estudos Pessoanos, onde fui colega de turma do António Cardielo e do Miguel Castro Caldas. O professor Fernando Martinho disse que era daqueles professores que sempre se esquecia de alguma coisa. E desta vez esqueceu-se das notas dele, que aqui estão, e que me ajudam muito, porque de facto desde 77 até 88 tenho tudo aqui. E bom, não está o professor Fernando Martinho presencialmente, mas está com certeza, e passo a apresentar brevemente o professor Arnaldo Saraiva, o Dr. José Blanco. O professor Arnaldo Saraiva, professor emérito da Universidade do Porto, como sabem, foi professor de literatura portuguesa, francesa, brasileira, literaturas orais e marginais, também ensinou na Universidade de Califórnia, Santa Bárbara. Esta experiência internacional pode ser também interessante na maneira como se vêem os encontros científicos que vão sendo feitos não apenas em Portugal, na Sorbonne, etc., etc. Foi fundador do Centro de Estudos Pessoanos, presidente da Fundação Eugênio de Andrade, diretor da revista Persona, entre outras. O Dr. José Blanco foi, como sabemos também, fez parte do Conselho de Administração da Fundação Gulbenkian de 74 a 2004. É uma pessoa que conhece muitíssimo bem a casa, que conhece muito bem o circuito e as dinâmicas do trabalho da internacionalização em que se especializou, e é um exímio colecionador de memórias e de objetos. Fez uma belíssima bibliografia chamada Pessoana, que é uma obra de referência para todos os que estudam Pessoa e o que foi escrito e dito sobre ele. Tem uma coleção belíssima de recortes de imprensa que ao longo das décadas foi colecionando e que muito gentilmente doou à Casa Fernando Pessoa, onde estão agora e onde em breve serão tratados devidamente, digitalizados, para que quando for o momento possível, esperamos que em breve, mas como dizia ontem o Pedro Sepúlveda, quando se fala das plataformas digitais, às vezes há partidas com que não podemos contar, mas enfim, o trabalho é esse, de tratamento de todos esses materiais que recebemos, que novamente agradeço, para depois poderem ser consultados por todos nós. Passava assim agora a palavra ao professor Arnaldo Saraiva, que para começar vai fazer, penso eu, uma retrospectiva destes encontros. Depois passaremos ao Dr. José Blanco, que fará também uma breve apresentação dos momentos que escolheu e, pelo que me disse, não falará tão alongadamente, especificamente dos congressos pessoanos, mas sim de outros encontros que foram feitos noutros países, noutras ocasiões, que também é muito interessante, ou seja, relembrar esses outros momentos. E depois passaremos então à conversa sobre estes encontros,
o que é que os marcou, o que é que lhes dá pertinência e como é que podemos entender que estejamos agora nós aqui repetindo o número. Professor Arnaldo Saraiva, por favor, tem a palavra. Obrigado, cara diretora da Casa Fernando Pessoa. Sinto-me bem aqui entre a diretora da Casa Fernando Pessoa e o advogado-maior da causa de Fernando Pessoa em Portugal, Dr. José Blanco. Sinto-me bem nesta sala onde fizemos o 3º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos e na casa que foi de Azeredo Perdigão, que me disse uma vez que ainda conviveu com Fernando Pessoa. A Fundação Carlos de Gulbenkian fez o quádruplo ou o quinto do que fez o Estado português pela divulgação, pelo conhecimento de Fernando Pessoa. Congressos, simpósios, colóquios, encontros, convénios, jornadas, supondo que se trata de sinónimos, o que é duvidoso ou problemático, e não falando em diálogos, debates, conversas, seminários, em quantos já participamos, tendo eles como centro Fernando Pessoa ou a periferia de Fernando Pessoa. Questões do Orfeu, dos modernistas, dos modernismos. Largas dezenas e só em 4 décadas, em menos de 4 décadas. Seria interessante, mas a tarefa seria muito longa e para muitos, fazer uma espécie de análise crítica desses congressos e dos avanços que se foram fazendo no domínio da teoria de Fernando Pessoa, fosse da heteronímia, fosse do esoterismo, fosse do que fosse, nas mudanças que houve com o tempo ou nos aprofundamentos que foram feitos. Mas a mim, e a pedido, aqui e agora, cabe-me fazer um exercício de memória que quero rigoroso, mas que já sabemos que é perigoso. E perigoso não só para quem ouve, ou delicado não só para quem ouve, mas também para mim próprio, na medida em que pode parecer ficção e na medida em que pode parecer pro domo mea aquilo que deve ser pro domo pessoa. Historiarei, portanto, os primeiros congressos do Centro de Estudos Pessoanos, ou de que o centro que eu fundei, ou cofundei, foi organizador ou co-organizador, e em especial pela sua relevância, também simbólica, o que se chamou Primeiro Colóquio Internacional de Estudos Pessoanos, que se realizou no Porto nos dias 3, 4 e 5 de abril de 78, cerca de 6 meses depois da realização em Providence, nos dias 7 e 8 de outubro de 77, o International Symposium on Fernando Pessoa, organizado pela Brown University ou pelo seu Department of Portuguese and Brazilian Studies. Não houve propriamente engano, nem fraude, nem nenhuma abusiva apropriação do ordinal, primeiro, porque na realidade foi como primeiro que pensámos o que chamámos primeiro Congresso Internacional, quando o concebemos em abril de 77. Curiosamente, também o programámos inicialmente para outubro, mas logo vimos que não vinham apoios, não vinham respostas a pedidos de apoios necessários para o fazermos. Fazermos o Centro de Estudos Pessoanos, então, digamos, que tinha na sua organização ou na sua existência como principais responsáveis José Augusto Seabra, Maria da Glória Padrão, Maria de Fátima Marinho e eu próprio. E nós não soubemos, porque suponho que não vem nenhum jornal português, da realização do simpósio da Brown University. E é verdade também que eu só soube, quando cheguei à Califórnia em meados de outubro, da boca do próprio Jorge Sena, que me leu e me falou da comunicação que então aí apresentara na Brown e que eu publicaria na Persona 4, fevereiro de 81. Antes de aparecer no livro de atas do simpósio que tem The Man Who Never Was, que tem 6 comunicações e outras coisas lá. Mas, curiosamente, as atas do primeiro congresso saíram 3 anos antes dessas atas da Brown. Mas, tanto na revista Persona como na abertura do primeiro congresso, nós falámos nesse simpósio da Brown e, portanto, não havia da nossa parte qualquer problema e seria fraudulento e não reconhecer a existência desse congresso que foi, portanto, o primeiro
o primeiro, mas também já vou dizer mais alguma coisa. Isso é que não está previsto. Pronto. Temos aqui o cartaz, mas hão de ver que não estava lá, portanto, não está lá o first, que Jorge Monteiro, que organizou esse volume de que falei, colocou depois no início de um artigo sobre justamente esse. Aí está, na primeira linha, first. E noto apenas que nesse simpósio, para lá de 4 leitores do poemas, houve apenas 3 participantes com lectures, mais 3 oradores do que chamaram colloquium. E como Hubert Jennings não se deslocou da África do Sul, só viajaram para os Estados Unidos o português João Gaspar Simões e talvez a judia brasileira Catarina Feldman, pois Edinger, pois todos os mais palestrantes ensinavam em universidades americanas e, com exceção do alemão Helmut Wohl, que também lá ensinava, eram portugueses ou luso-descendentes. Jorge Sena, Alexandrino Severino, Gilberto Cavaco, Ronaldo Souza, etc. E um leitor era Nelson Vieira também. O Congresso do Porto, que com o empenho de grande arquiteto Fernando Távora, organizou significativa exposição iconográfica e bibliográfica, e ainda o Congresso. Esse é o cartaz da exposição, portanto, feito por João Machado. O Congresso do Porto, dizia, contou com uma exposição bibliográfica e iconográfica, além das comunicações, que estão aqui no programa, e contou também com um intervento musical da responsabilidade de Jorge Peixinho, Clotilde Rosa, que foi muito apreciado, e Carlos Franco, e contou com 46 comunicações apresentadas. Depois, nas atas, alguns congressistas, como é de costume, não mandaram as comunicações e, portanto, são um pouco menos, são, salvo erro, se não me enganei, 39. Mas vemos que nesse primeiro congresso há um intuito de internacionalização da pessoa. Era um dos motivos principais da realização desse congresso. E recebemos comunicadores vindos de Espanha, da França, da Itália, da Inglaterra, da Alemanha, da Áustria, dos Estados Unidos e do Brasil. Brasil, sempre muitos, em todos os congressos. A Comissão de Honra apontava logo para o horizonte internacional, pois se nela figuravam portugueses como a irmã de Pessoa, Henriqueta Madalena, que com a filha Manuela Nogueira esteve sempre presente nas sessões, e como Eduardo Lourenço, que aliás vivia em França, Jorge Sena, que aliás vivia nos Estados Unidos, José Augusto França e Maria Aliato Galhós, Jacinto Prado Coelho e Joel Serrão, também figuravam os franceses Pierre Urcade e Armand Guibert, o espanhol Ángel Crespo, a brasileira Cleonice Berardinelli, o austríaco Georg Rudolf Linde e a italiana Luciana Stegagno Picchio. E entre os palestrantes, além dos 4 últimos citados, e de vários brasileiros, entre os quais Leila Perrone Moisés e Benedito Nunes, estavam outros estrangeiros como Serge Fauchereau, Stefan Reckert, Rainer S. e John Parker. A realização do Congresso inscrevia-se na lógica da urgência, da investigação, análise, edição e divulgação nacional e internacional da obra, então ainda pouco tratada, ou maltratada e desconhecida de Pessoa, que para mim era já então, e para mim, o mais importante, genial e universal português dos últimos séculos. Repito, o mais importante, genial e universal português dos últimos séculos. Depois posso explicar porque é que digo os últimos séculos. Eu não digo todos os séculos. O que me levara logo em maio de 74 a propor a criação de uma cadeira de Fernando Pessoa de Estudos Pessoanos na Faculdade de Letras do Porto, a qual se ficaria só por um curso livre, porque com o 25 de Abril entrado, a renovação dos currícula, os pobres docentes dividiam-se em tarefas de direção, executivas, etc., e de várias cadeiras novas que não permitiam que funcionasse então essa cadeira. Mas a mesma lógica levou-me a criar a revista Persona. E o título pareceu-nos que conviria bem
discutimos isso, eu sobretudo com o Seabra, pareceu-nos que era o melhor título que podíamos dar a uma revista que tratasse de Fernando Pessoa, por razões óbvias. O primeiro número saiu em 77. Aqui estava o programa musical do Jorge Peixinho, aqui está a data de inauguração do Centro de Estudos Pessoanos, e aqui estão algumas revistas personas, saíram 11, 12 números, e acabou porque não havia verbas, o distribuidor e o livreiro não nos davam dinheiro para editar outras, e também não, apesar de contarmos com algum apoio sempre generoso, por exemplo, do Dr. José Blanco Gulbenkian, não dava para mais. E o último número ficou como Orfeu 3 em provas. Ou melhor, não chegou a provas, em provas, primeiras provas, não provas de página, como o Orfeu 3. Mas nós, no nosso congresso, tivemos alguns apoios, que aí estão alguns, e as dificuldades que tivemos a bater à porta de patrocinadores, de entidades oficiais, etc., etc., escrever e também interrogar tipografias, ver os preços mais baratos, etc., a essas dificuldades juntaram-se outras, como, por exemplo, da minha ausência primeiro em França e depois na Califórnia, onde, todavia, não perdi o contacto, nunca deixámos de ter em contacto, não tendo internet, que é preciso também notar isso, não é? E aí está uma famosa árvore de Santa Bárbara, e está no verso o postal que eu mandei aos meus colegas de lá. Batemos a muitas portas, e a algumas batemos muitas vezes, com sucessivos adiamentos de resposta, que em alguns casos nunca chegou, ou chegou até demasiado tarde. Quando acabou o Congresso nós estávamos com muitas dívidas, mesmo quando parecia evidente a justificação do apoio. Como me referia no discurso inaugural, e estou em Lisboa e devo ler isto, o discurso inaugural que começava com a minha paródia voluntária, todo o começo é voluntário. O Centro de Estudos Pessoanos foi o agente. E, portanto, aí eu dizia, houve instituições que nos desconheceram ou desprezaram por motivos vários, entre os quais se conta de certo o de termos tomado uma iniciativa que de há muito elas deveriam ter tomado, e o de não sermos ou não estarmos em Lisboa. Assim, não conseguimos sequer que a Câmara Municipal de Lisboa nos emprestasse o quadro que está ali agora na exposição de Almada Negreiros. Não pudemos organizar recitais e representações que tivemos, treinadas até. E, sobretudo, não pudemos alargar ainda mais os convites a vários pessoanos. Mas pudemos contar com apoios, já mostrei até, e o apoio mais significativo foi dado através do Dr. José Blanco pela Gulbenkian, que nos deu 200 contos, enquanto a Livraria Lelo do Porto nos deu 5. Se fosse hoje, quando entram na Livraria Lelo, e hoje até que o Porto foi nomeado o destino mais aliciante do país e da Europa, se fosse hoje, quando a Livraria Lelo tem diariamente 3.500 visitantes, que pagam 3 euros para entrar, e, portanto, se fosse hoje, a Lelo abriria um pouco mais a bolsa. Mas queremos que fizemos um congresso muito digno, começando desde logo pelo grafismo. Aí está o cartaz do congresso, do primeiro congresso, devido a João Machado. Evidentemente, tudo mais, papel, cartas, convite, crachá, foi tudo trabalhado. Não é? E queremos que todos os convidados, com talvez 2 exceções, responderam bem aos nossos convites, porque ou vieram, ou se não vieram, mandaram algumas comunicações, caso de Jorge Sena, que me deu em mãos a comunicação dele e que eu próprio li, e caso de Cleonice Berardinelli, ou lamentaram a impossibilidade de estar presentes. Foi o caso de Agostinho da Silva e foi o caso de Maria Aleate Galhós. Eu já fiz isso uma vez, mas como ela está ausente e não pode, está um pouco esquecida, eu pediria para ela uma salva de palmas.
ela é a decana, ela e Eduardo Lourenço são os decanos dos estudos pessoanos e são figuras exemplares desses estudos. Mas houve também 3 figuras que lamento e lamentei não terem vindo, mas justificaram-se. Uma delas foi António Tabucchi, e mandou a justificação através de Luciano Esteganho Picchio. Outra delas foi, aqui não é isto, aqui é Lelo, aqui é outra coisa, mas já lá vamos. Uma delas foi o Prémio Nobel, na altura ainda não tinha, Octávio Paz. Está aí a carta que ele me mandou. Outra delas foi o ensaísta Roland Barthes. Está aí a carta que ele me mandou. E não quero esconder nesta altura, que houve também situações não tão agradáveis assim, como há sempre nos congressos. Congresso sem melindre e sem atrasos não é congresso. Está ouvindo? Pronto. E, portanto, por exemplo, com pena nossa, Teresa Rita Lopes autoexcluiu-se por um desaguisado que teve uns dias antes do Congresso com José Augusto Seabra. E João Gaspar Simões não respondeu ao nosso convite e, num artigo do Diário Notícias de 6 de julho, terá querido, como escreveu Manuela Nogueira, sobrinha de Pessoa, numa carta ao diretor do Diário Notícias, terá querido zurzir e arrasar um congresso a que não assistiu, como confessa, teses que não leu, como confessa, e uma família que não conhece ou tão mal conhece. Isto diz Manuela Nogueira. Mas o convite que lhe fizemos era um convite nominal, como ele disse, fui convidado. Mas que ele disse depois que não passava de uma circular impessoal e banal. Não sei se queria uma embaixada à sua casa. Não é? O sucesso do Congresso foi claramente retumbante. Tem algumas imagens, não vou demorar-me nisso, porque já estou aqui a ser pressionado. Mas a imprensa portuguesa acompanhou muito bem e a verdade é esta, é que no final do Congresso eu disse que enquanto Pessoa não fosse bem conhecida internacionalmente e enquanto houvesse muitos originais na Arca por estudar, seria conveniente fazer congressos de 2 em 2 anos. E poucos dias depois disto, já São Paulo me contactava para fazer o 2º Congresso. Só que, indo eu a um congresso drumondiano em Santa Bárbara, os meus ex-colegas, professores Frederick Williams e Herbert Scherrer, vieram ter comigo para ver se eu demovia São Paulo e se fazíamos em Santa Bárbara. Fiz tudo isso, fiz várias diligências, São Paulo aceitou, e só que no fim de outubro, isto foi antes de verão, foi em abril, no fim de outubro recebo uma carta a convidar-me para um congresso sobre a vanguardia hispano-americana do Brasil, etc. E uma desculpa por nem terem agradecido a lista de convites que eu mandara, etc. Eu percebi bem o que se passou, não insisti, e no dia mesmo em que mandámos o Centro de Estudos Pessoanos uma carta contundente, merecida, telefonava-me o professor Alexandrino Severino, da Vanderbilt University, a dizer se o Centro de Estudos Pessoanos apoiaria o congresso lá. Ele certamente tinha notícia da desistência de Santa Bárbara, e eu disse, ótimo, só vou dizer a São Paulo se não se importa de continuar a esperar um pouco, e São Paulo esperou. Só que depois, quando chegou a vez de São Paulo, é claro que o Congresso de Vanderbilt, onde já esteve, porque eu os pus na lista, Gaspar Simões e Teresa Rita Lopes, mobilizou muita gente, sobretudo americana, e quando já estava previsto São Paulo, aparece na lista outro americano, que foi o discípulo de Agostinho da Silva, Almir Brunetti, invocando até o apoio do professor Alexandrino Severino, que organizou Vanderbilt, e o apoio de Nelson Vieira, da Brown University, para ver se fazia com ele o congresso. São Paulo ficou meio melindrado inicialmente, mas depois, com o aceno de que esse congresso, o 4º, seria realizado no ano do centenário da morte de Pessoa, evidentemente a coisa foi bem resolvida, com o apoio também, devo dizer,
Dr. José Blanco. Acontece que o Congresso de São Paulo foi talvez de todos o mais frequentado, quase 80 palestrantes, e São Paulo era a maior cidade dos falantes de português no mundo. Estou quase a chegar ao fim. Quase. Não vou demorar-me sobre esses colóquios, mas quero dizer que depois o Centro de Estudos Pessoanos agonizaria. É uma história para mim triste, mas também já se sabe que tudo o que é vivo morre, não é? Mas não sou o nosso apoio, de nós, do grupo que constitui o Centro de Estudos Pessoanos, de mim próprio, a congressos onde eu estive. Cito só os de Cerisy-la-Salle, cito só, aqui é Vanderbilt, aqui é o Congresso, o terceiro, porque em Lisboa dizia assim, mas como é que é? A cidade de Pessoa não faz um congresso sobre Pessoa? Eu falei nisso a Alçada Batista, secretário de Estado da Cultura, e ele disse, vamos pensar. E passados dias dizia-me assim, já pedi ao professor Eduardo Lourenço para organizar o terceiro congresso de Estudos Pessoanos que se realizou aqui com grande sucesso e até com luxo de apresentação, como era possível também à Gulbenkian. Mas dos congressos posteriores, cito dois franceses, o Congresso Internacional de Cerisy-la-Salle, em 1997. Há aqui pessoas que estiveram lá, o José Gil, o Eduardo Lourenço, o Patrick Quillier, mas tiveram ilustres franceses, o Alain Badiou, Judith Balsot, Jean Bessières, Vladimir Krizinski, ou Krizansky, como dizem os franceses. Lembro o colóquio de Leipzig, em 2005. Lembro o Convênio Internacional de Roma, em 1986. Lembro os colóquios que posteriormente fez a Casa Fernando Pessoa. E o que quero, quase em conclusão, mas ainda mais um minuto, dizer é que a realização destes congressos mobilizaram centenas e centenas de auditores e centenas, largas centenas, eu até já fiz uma numeração, de palestrantes, de estudiosos, publicaram nas atas ensaios, nas várias atas que estão publicadas. Tulane, aqui é Brasil, aqui é Royaumont, que é outro congresso francês, importante. Aqui é Cerisy, lá estão alguns conhecidos nossos, né? E aqui são outras terras, a Roma, aqui é até Serralves, aqui é também Roma. Bom, aqui é os livros de datas que foram publicados, entretanto. Este é o da Brown, este é o primeiro do Porto, este é o segundo de Nashville, este é o terceiro da Gulbenkian, estes são os quartos com duas secções em Tulane e São Paulo, etc., aqui todos juntos, e aqui até mesmo os colóquios de Cerisy foram publicados em livro, pouco depois. Agora, eu queria dizer o seguinte, é que a década de 78 e 88 é claramente a década de ouro dos estudos de Pessoa. Durante essa década, portanto, depois do primeiro congresso, claramente é de uma evidência total. Não só se realizaram esses congressos e publicaram-se essas atas, como se publicaram estudos sobre todos os Pessoa, e com métodos de todo o tipo em voga no mundo universitário ou não universitário, estilístico, temático, filológico, genético, estruturalista, semiótico, filosófico, sociológico, psicanalítico, comparatista, mas deu-se uma aceleração editorial em Portugal e no estrangeiro da obra de Pessoa, de que se publicaram vários inéditos, multiplicaram-se as traduções, popularizaram-se, e de que maneira? Em modo até proverbial, vários versos e frases de Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena, minha pátria é a língua portuguesa, o mito é o nada que é tudo, não sou nada, nunca serei nada, ditas mesmo por quem as desentende ou descontextualiza, e a repercussão da figura e da obra de Pessoa na literatura de outros escritores nacionais, como Saramago, o ano da morte de Ricardo Reis é de 85, ou Tabucchi, toda a obra de Tabucchi quase é devedora de Pessoa, mas a repercussão também noutros campos artísticos, da música ao teatro, vou terminar por agora, do cinema às artes plásticas, lembre-se não já o nome de Almada, mas o nome, por exemplo, de Costa Pinheiro, de Júlio Pomar, de Mário Botas, de José João Brito e até
do cartunista Vasco. Deu-se também nessa década a publicação de vários números da revista Persona, a primeira consagrada inteiramente à pessoa, embora haja um número dedicado especialmente a Camilo Peçanha. Em 1980, e com esta enumeração vou concluir por agora, deu-se a deslocação do espólio pessoano da casa de Dona Henriqueta para a Biblioteca Nacional. Eu devo dizer, nunca o disse publicamente, que tive interferência nisso, porque um dia fui à casa de Dona Henriqueta ver mais uma vez a Arca, e ela me disse assim: Sr. doutor, estou muito inquieta, porque cada vez me batem mais à porta aqui pessoas, eu não sei responder, depois vão ali para a sala onde estava a Arca, eu não posso estar lá a acompanhá-las, e depois tenho medo que um incêndio ou uma tempestade destrua isto, que dizem que é muito importante. Era uma senhora bem irmã de Fernando Pessoa. Eu saí dali, fui ter com o David Manuel Ferreira, à Secretaria de Estado da Cultura, e disse-lhe, já havia algum interesse nessas, do Estado, enfim, que tinha posto lá, pago até uma catalogadora, e passados dias, David anunciou-me que estava resolvido mais ou menos o problema, e só que ele saiu da Secretaria de Estado e sucedeu-lhe Hélder Macedo. Hélder Macedo é que assinou o despacho do espólio para a biblioteca, mas quem o formulou, segundo o que Hélder Macedo me disse, foi o próprio David. E atenção, nesse despacho estava que o espólio ia provisoriamente para a Biblioteca Nacional até ir para o Porto. Para o Porto. Alguns dias depois, ia para o Porto por duas razões. Primeiro, estava lá o Centro de Estudos Pessoanos, mas segundo, David tinha criado um museu de literatura. Só que a vida portuguesa, e acabo com esta história que é exemplar, só que a vida portuguesa é a vida portuguesa, que nós sabemos. Muito obrigada, professor Arnaldo. Já voltamos com certeza às suas histórias. Gostava agora de perguntar ao Dr. José Blanco se vai comentar alguns dos encontros que não foram referidos pelo professor Arnaldo Saraiva, se pega nos mesmos para os comentar, se afinal o encontro da Brown em 77 não saiu mesmo nos jornais portugueses, porque talvez só o Dr. Blanco saiba responder a essa pergunta. Faça favor de partilhar connosco as suas notas, que temos muita curiosidade em conhecer. Muito obrigado. Antes de fazer algumas notas de pé de página à magistral exposição do Sr. Professor Arnaldo Saraiva, eu queria agradecer à Dra. Clara Riso o convite para participar neste congresso e queria dar-lhe muitos parabéns, mas muitos sinceros parabéns pela impecável organização deste congresso. De modo que a Dra. Clara Riso e toda a equipe e toda a equipa da Casa Fernando Pessoa, com especial ênfase, se me permitem, para a Inês. A Inês foi extraordinária e tem sido extraordinária. Não está aqui. Os congressos do Fernando Pessoa comemoram este ano 40 anos de existência. 40 anos. Eu dizia anteontem ao professor Eduardo Lourenço, há 40 anos que andamos nisto. Porque foi realmente em 1977 que houve o primeiro congresso, nesta altura chamado Simpósio na Brown University, que o professor Arnaldo Saraiva já falou, e que tem uma característica curiosa. Só havia dois portugueses nesse colóquio, o professor Jorge Sena e o Dr. João Gaspar Simões. Os outros 9 eram estrangeiros. E o nome de João Gaspar Simões foi sugerido pelo próprio Jorge de Sena a Jorge Monteiro, que nessa altura era o diretor do Centro de Estudos Portugueses e Brasileiros da Brown, e pediu ao Jorge de Sena indicações de nomes de pessoas, personalidades portuguesas, que pudessem participar nesse simpósio. E o Jorge de Sena escreveu-lhe uma carta em que indicava, dava as suas sugestões de pessoas a convidar. De fora de Portugal, sugeria-lhe a Jean Longland, que era a bibliotecária da Hispanic Society de Nova Iorque,
o Georg Rudolf Lind, da Áustria, uma rapariga belga, Anne ter Linden, que era aluna do Jorge de Sena em Santa Bárbara, e de Portugal, o Jorge de Sena sugeria, dizia apenas na carta, quer dizer, seria extremamente injusto não convidar como número 1 o Dr. João Gaspar Simões, com quem há décadas não falo. Estavam de relações cortadas, mas o Jorge Sena teve a grandeza de sugerir o Dr. João Gaspar Simões número 1, o que é de facto, neste mundo, o decano dos estudos portugueses, quer gostemos ou não. E depois acrescentava, as far as I know, Dr. Gaspar Simões is in good health and spirits and can perfectly well fly to the United States. Depois, e pedia e sugeria a Jorge Monteiro que contactasse a Fundação Gulbenkian, permitam-me a imodéstia, my good friend José Blanco e o professor Prado Coelho. O professor Prado Coelho era descrito nesta carta de Jorge de Sena como outstanding fernandista. E é preciso agora aqui dizer uma coisa muito importante, que a palavra pessoano, que nós hoje utilizamos, é da autoria do professor Arnaldo Saraiva. Foi o doutor Arnaldo Saraiva que inventou a palavra, se hoje dizemos estudos pessoanos, foi ele que a inventou, assim como foi um inventor dos congressos internacionais. Com o inventor, e em relação ao pessoano, eu também depois direi alguma coisa quando chegarmos ao debate. Para além destes nomes, Jorge de Sena também indicava, sugeria, o professor Eduardo Lourenço, da Universidade de Nice, e o professor José Augusto Seabra, da Universidade do Porto. O congresso realizou-se, o simpósio realizou-se com grande êxito, e em abril do ano seguinte teve então lugar, como já foi dito pelo Dr. Arnaldo Saraiva, o primeiro Congresso Internacional de Estudos Pessoanos no Porto. Entretanto, e continuando a sua meritória e extraordinária obra pessoana, saiu a revista Persona, e eu aqui fazia um apelo para uma reedição dos números da revista Persona, que ainda hoje estão válidos. Tudo o que ele está é das melhores revistas, das melhores coletâneas de artigos sobre Fernando Pessoa que existem, estão ultra esgotados, evidentemente, e seria muito bom fazer uma reedição. Em 83, houve o segundo Congresso Internacional, como já foi dito, na Vanderbilt University, em Nashville, Tennessee. Porquê Nashville? Capital da country music, e cujo principal monumento é uma cópia fiel em cimento, em tamanho natural, do Parthenon de Atenas. Certamente faria as delícias de Fernando Pessoa se tivesse visto aquele fingimento. Foi a proposta do professor Alexandrino Eusébio Severino e foi o tema principal deste congresso. Foi o livro do Desassossego, que tinha acabado de sair, de ser publicado, e teve, se não me engano, 6 comunicações sobre o livro do Desassossego neste congresso. Em 86, uma notável instituição francesa, a Abbaye de Royaumont, começou a organizar uns encontros sobre o Fernando Pessoa, sob a direção de Rémy Hourcade, filho de Pierre Hourcade, o primeiro pessoano francês que conheceu pessoalmente Fernando Pessoa e foi o seu primeiro tradutor. Significativamente, neste colóquio, encontro de Royaumont, em setembro de 86, além de pessoanos, estiveram 3 escritores franceses, René Tavernier, Claude Esteban e Bernard Noël. E teve a característica de incluir
uma mesa de trabalho de tradução de poemas do Fernando Pessoa para francês. Em 88, realizou-se o 4º Congresso Internacional com duas séries, 2 secções. Uma brasileira, na Universidade de São Paulo, em abril, e a outra norte-americana, na Tulane University de Nova Orleans, em novembro. A secção brasileira reuniu o maior número de participantes até hoje registado, 81 participantes com comunicação. A Comissão Consultiva do Congresso tinha 42 membros, a Comissão Organizadora 30. Lembro-me de ver o auditório enorme da USP completamente cheio. E lembro-me de me ter encontrado com 3 jovens senhoras, estudantes de Teresina, no Piauí, que tinham feito mais de 2.000 quilómetros para vir a São Paulo ouvir falar de Pessoa. A secção norte-americana teve menos participantes, houve 26 comunicações apresentadas, entre elas o meu falecido amigo, nosso comum amigo José Guilherme Melchior, de saudosa memória. Em 97, como disse já o professor Anábio Saraiva, realizou-se em Cergy-la-Salle, em França, um colóquio com a participação do Alain Badiou e de vários participantes portugueses, mas, sobretudo, maioria francesa. E chegamos a 2005, Leipzig, também já mencionado, o encontro pessoano comemorativo do 70º aniversário da morte de Fernando Pessoa, que deu origem a um excelente livro, A Arca de Pessoa, Novos Ensaios, organizados por Stefan Dix e Jerónimo Pizarro, que foram os organizadores do Congresso. Aí havia 25 membros que apresentaram comunicações, dos quais 11 eram estrangeiros. Depois voltarei mais daqui a bocadinho com outra nota de pé de página, esse Congresso de Leipzig. Em 2008 realizou-se um encontro pessoano num local inesperado, em Jerusalém. A Hebrew University of Jerusalem organizou em 2008 um mini congresso, Fernando Pessoa e a heteronímia, em que participaram o professor Eduardo Lourenço, Richard Zenitz e eu próprio, e mais 2 especialistas hebreus. Devo dizer que não foi dos melhores momentos pessoanos da minha vida. Houve, inclusivamente, uma comunicação apresentada por um dos elementos não portugueses acerca daquele trabalho do Fernando Pessoa, o Guia de Lisboa, o que o turista deve ver. E esse congressista apresentou uma longa comunicação falando das implicações filosóficas, metafísicas e esotéricas do Guia de Lisboa feito pelo Fernando Pessoa, vendo implicações na descrição da Basílica da Estrela, do Chiado, ainda não havia o elétrico 28, penso eu, mas se houvesse teriam falado no elétrico 28. Enfim, não foi um momento muito feliz. Já muito mais perto de nós, em 2008, e aí acontece uma coisa extraordinária, um excelente congresso organizado em Londres pela Mariana de Castro, que esteve aqui há pouco a apresentar uma comunicação, no King's College, em que dos 17 participantes, 9 eram estrangeiros. Portanto, pela primeira vez, houve uma maioria de estrangeiros, de congressistas estrangeiros, relativamente aos congressistas portugueses. E isto leva-me só, antes de acabar estas pequenas notas, a lembrar que em junho de 72, um conhecido e influente crítico literário publicou no Diário Popular um artigo intitulado
a frustração da literatura portuguesa no plano universal. E nesse artigo, o crítico dizia, a propósito de Fernando Pessoa, 1972, com o andar dos anos, supomos, a problemática dos heterónimos perderá muito do apreço de que goza hoje em dia. O caso Pessoa irá perdendo na Bolsa dos Valores Universais a cotação de que atualmente goza, a par e passo que for ganhando na cotação dos valores nacionais um mais sólido contexto. Deixem passar os anos e verão que o drama ingente, o lado exótico do caso Pessoa, desinteressará os estrangeiros. A universalidade da sua obra perderá alguma coisa, mas a sua radical originalidade portuguesa subsistirá. Pessoa tornar-se-á mais nosso do que os dos outros. Quem escreveu isto? João Gaspar Simões. Dr. José Blanco, muito obrigada por estas notas e estas memórias. Eu gostava de acrescentar a esta lista as 3 edições que a Casa Fernando Pessoa organizou em 2008, em 2010 e em 2013. E gostava agora de perguntar ao professor Arnaldo Saraiva se tem mais algumas chamadas que queira partilhar connosco e perguntar se quer talvez partilhar connosco a experiência do Congresso de 88 que teve lugar aqui na Gulbenkian há praticamente 30 anos e que foi comissariado pelo professor Eduardo Lourenço. Eu tive um professor de linguística brasileiro chamado Serafim da Silva Neto, que morreu muito jovem e era uma grande figura. E um dia acabou uma aula, ele estava a falar, tocou a campainha e aquela gente toda do anfiteatro da Faculdade de Letras de Lisboa levantou-se de repente e ele ficou espantado e disse: mas não me deixaram acabar o fonema. Bom, não foi bem o caso e eu peço desculpa de ultrapassar o inicial fala maior, mas foi cortada aquela ideia da década de ouro. E para resumir, eu estava, portanto, na passagem do espólio da casa de Dona Henriqueta para a Biblioteca Nacional e o despacho, o David Manfredo tinha criado um Museu de Literatura no Porto e pensava levar para lá também, porque no Porto havia então um grupo de jovens estudiosos que agora há em Lisboa, é por cause, né? E acho muito bem, não é? Eu estudei em Lisboa, não entro nas guerras, Benfica, Porto, não é? E, portanto, até já disse que uma vez deviam resolver o problema em Alves Barrota. Não é? E então, acontece que o David Manfredo ia Dias, já depois que soube que ele estava a preparar o despacho, me contou que foram 3 pessoanos lisboetas assim: o espólio não pode ir para o Porto. O Pessoa era de Lisboa, que disse até seu lado. Eu disse: se essa lógica valesse, então o que é que vinha para Lisboa, da província? Bom, passemos adiante. E o que estava a enumerar eram coisas antes de 88, na década de 78, 88, e lembro que em 1981 se produziu o filme, o primeiro grande-metragem, Conversa Acabada, de João Botelho, que há pouco se falou, e nós fizemos um catálogo e até um postal de divulgação de apoio a esse filme. Encontrei agora, colocando papéis, alguns postais desses que eu vou distribuir, vou dar a quem quer, o que tiver, não é? Até se esgotar. Em 81 publicou-se Fernando Pessoa uma fotobiografia, Maria José de Lancaster. Era a primeira fotobiografia, um género que depois seria e teria grande repercussão. Em 82 saiu a primeira edição do Livro do Desassossego, a edição de Prado Coelho, Aliado Galhosa e Teresa Sobral Cunha, a que seguiria depois a de António Quase e depois tantas outras mais, ou 4 outras mais pelo menos. Em 85, foi 85, 86, funcionar para bem não sei exatamente, constituiu-se a equipa Pessoa, a equipa da edição crítica de Fernando Pessoa. Em 88, inaugurou-se a estátua do Chiado, de autoria de Lagoa Henriques. E, já antes disso,
havia por esse mundo, curiosamente, bustos ou estátuas de Pessoa. Lembro a de Durban, na África do Sul, perto do lugar onde estudou Pessoa, e lembro a de São Paulo, que foi inaugurada nesse congresso de 88. Como? Santa Maria da Feira também. Ah, sim, Santa Maria da Feira. E tem direito a ser citada, embora a estátua é que talvez... Bom. Mas há para mim um acontecimento sobremaneira relevante, e digo também para mim, mesmo que implique só um adjetivo ou só um substantivo. Quando pensámos criar um centro, eu refleti sobre a sua nomeação, claro. E embora então se usasse geralmente, a propósito de Fernando Pessoa, o adjetivo fernandino, ou até pessoísta, como ainda usam os espanhóis, eu, que não sei se já toparam alguma vez com esse adjetivo do Dr. José Blanco, eu não sei se fui eu que o criei, é possível que eu já o tivesse lido em algum lado também, mas achei que achava o fernandino e o pessoísta ridículos, não sei porquê também. E, portanto, propus o pessoano, que depois de adjetivo passou também a substantivo, os pessoanos, e até às vezes celebrados num poema, por exemplo, de Vasco Caraça Moura. A partir da criação do centro, mas sobretudo a partir do primeiro congresso, vingaram, creio que definitivamente, urbi et orbi, o adjetivo e o substantivo pessoanos. Mas atenção, em 24 de abril de 1980, ainda João Gaspar Simões, sempre ele, pôde escrever no Diário de Notícias, SIC. Eu tinha aí há pouco até o recorte, aí, não dá para ler, mas está aí. Que me desculpem os pessoanos do Porto, para mim o termo pessoano soa-me mal. É malsonante. Prefiro fernandino. Questão meramente estética e tão legítimo como camiliano. Curioso. Não é pessoano, mas é camiliano. Pronto. Em relação ao colóquio que fez aqui na Gulbenkian, talvez o organizador, Eduardo Lourenço, possa dizer, eu fiz parte da Comissão Executiva e, portanto, a única coisa que posso dizer, quero ser condenário da morte de Pessoa, é que foi teve também grande repercussão na imprensa, teve muito participante estrangeiro, teve várias atividades paralelas e tinha à sua frente Eduardo Lourenço. Eu sei que na inauguração lembro-me bem de ver aí o então Presidente da República, chamado Mário Soares. Pronto. Acho que foi o único. Colóquio consagrado a coisa. É verdade que naquela altura estava como secretária da Cultura a doutora Teresa Gouveia. Isso pôde constituir um pequeno grupo que me ajudou a levar essa pequena cruz, ou a grande cruz, se for a do próprio Pessoa, a bom porto. A única coisa que eu me lembro é que esse colóquio correu bem do ponto de vista, digamos, da assistência, das pessoas que foram convidadas para ele, já não tinham lembranças muito precisas, e, sobretudo, terminou por uma coisa que ficou, penso eu, na memória sobretudo dos estrangeiros, pessoanos, que por esta altura realmente vieram a Portugal, que foi um jantar monumental no convento de Belém, no claustro do Belém. Eu próprio, realmente que sou muito provinciano e mesmo um provincial, já me chamaram várias vezes e eu adoro, porque não sou outra coisa que realmente da província, achei de facto que aquele espetáculo noturno e aquele jantar à vista daquelas arcadas era aquilo que Portugal podia oferecer aos olhos dos outros e aos próprios, de mais brilhante e, digamos, mais digno de evocar, de convocar mais uma vez a memória, de que ainda na altura não era tão mítica como hoje, mas já era suficiente para que nós soubéssemos que o Fernando Pessoa estava destinado a ser o nosso ícone da nossa geração, em todo o caso, e não só
De facto, quando a maioria deles não estiverem aqui, entre eles eu, sabemos que ele estará lá. E de lá estamos aqui a observar e a fazer os seus comentários à maneira dele. Espero que sejam realmente aqueles que este nosso congresso merece e está merecendo neste momento. Muito obrigada. Dr. José Blanco, tem mais algumas notas para partilhar connosco antes de pedirmos ao público que se manifeste? Força. Tinha mais 2 notas de pé de página. Nestes congressos há sempre momentos altos e às vezes alguns momentos baixos. E eu estive a puxar da memória para me lembrar dos momentos, de um momento mais baixo e de um momento mais alto. Um momento mais baixo, para mim, foi no colóquio de Nashville, em 83. Uma comunicação apresentada por um professor americano, cujo nome não vou dizer, sobre a mensagem. Era uma interpretação que ele deu da mensagem. E dizia ele que a mensagem exprime, consciente ou inconscientemente, os conflitos sexuais de Fernando Pessoa. Identifica o seu subconsciente com uma recapitulação poética da história de Portugal. Para o crítico, a mensagem descreve, nas suas 3 partes, as 3 fases do ato sexual, em que castelos, espadas, gládios e padrões são símbolos fálicos, apontando no final para a impotência sexual do poeta. Isto é autêntico. Está impresso, está no livro das atas. Agora, a melhor recordação. Congresso de Leipzig, noite da véspera, no hotel, com a presença do professor Eduardo Lourenço. Depois do jantar, disse: vou-me deitar porque tenho que acabar a minha comunicação para amanhã, que ainda não escrevi. Foi-se deitar e na manhã seguinte apareceu cá embaixo, com a Ani, trazia um monte de folhinhas, aquela letra extraordinária do Eduardo Lourenço. Lá estava, tinha escrito até às 300, tinha estado até às 300 a escrever a comunicação. Lá fomos para a universidade, eu tinha sido convidado para presidir essa sessão. O professor Eduardo Lourenço pôs as folhinhas em cima da mesa e começou a falar. E não olhou uma única vez para as folhinhas. E disse as palavras mais bonitas que eu ouvi na minha vida sobre Portugal e sobre Fernando Pessoa. Felizmente, alguém, um dos congressistas, tinha um gravador e gravou o que o professor Eduardo Lourenço disse. Está publicado no livro A Arca de Pessoa. É um texto lindíssimo e, como digo, improvisado naquele momento. Meu querido Eduardo, nunca mais me esqueci desse momento. Gostava agora de perguntar se no público há alguém com vontade de partilhar memórias que tenha ou comentários que queira fazer, também sobre o que foi acontecendo nos últimos anos, encontros que eventualmente tenham organizado e de que não tínhamos falado. Por favor. Sim, é só para evocar um nome que não foi ainda pronunciado, que é o do Robert Bresson, que participou em alguns dos eventos que foram evocados, por exemplo, da Ben Troyomont, Cerisy, o colóquio aqui em 88, e que foi um dos atores mais... Cerisy não esteve. Hein? Em Cerisy não esteve. Não, é verdade. Desistiu e fui eu que o substituí. É verdade. Portanto, chamo-me Robert Bresson. Tens razão. Pois, e que foi um dos maiores atores em França da divulgação
da obra, da publicação, de traduções da obra de Fernando Pessoa. Escreveu 2 biografias, não é, do Pessoa. Enfim, era só para evocar esse nome importante. Patrick, eu não o referi, mas ele foi um dos que justificou também a impossibilidade de estar no primeiro congresso. Sim, é verdade. Ele era diplomata aqui Exato. em Lisboa. Mais questões? Posso? A minha não é uma pergunta, nem um acrescento. Eu queria só saudar as intervenções do Dr. José Blanco, professor Naldo Saraiva. Tenho que dizer que eu tinha algumas expectativas relativamente a essa sessão. Foram totalmente correspondidas. Foi um autêntico deleite ouvir-vos. Obrigado. Obrigada, António. Sim, sim. Por favor. Posso? Sim, sim. Então era o seguinte, primeiro, evidentemente, também enaltecer aquilo que ouvimos ao professor Arnaldo Saraiva e ao Dr. José Blanco. Mas isto que eu vou é uma sugestão para a diretora da Casa Fernando Pessoa e perguntar, Fernando Pessoa, ligado a Lisboa, que viveu em vários sítios de Lisboa, que tem 2 estátuas em Lisboa e que tem a casa que é dirigida por si, se não é a altura de se criar, com este título, Lisboa, o itinerário de pessoano. Lisboa no itinerário pessoano. E dar uma volta por esses sítios todos. É uma ótima ideia e já há quem faça, felizmente. Ou seja, é possível fazer... Quer dizer, nós também temos um itinerário, há outras pessoas que já trabalham há bastante tempo neste tipo de visita comentada e há trabalhos de grande qualidade que já são, em que já pode participar. Há inclusivamente um membro da nossa equipa que o faz e que está presente nesta sala e há outras pessoas que não trabalham diretamente connosco e que o fazem muitíssimo bem. Portanto, não só está na hora, como já aconteceu, e convido a participar num desses passeios. Por acaso, agora era para intervir, e vou intervir, mas por acaso sou uma das que faço pelo Centro Nacional de Cultura, também faço passeios pessoanos e já fiz um interessante, falou-se há bocadinho sobre o que Lisboa deve ver, porque é muito interessante esse texto do Fernando Pessoa, porque ele vai dando dicas sobre como se deve visitar Lisboa, mas vai dando a sua opinião. Por exemplo, ele quando está na igreja, fala na igreja de São Roque, ele diz, é uma igreja interessante, mas o que vale mesmo ali dentro é a capela de São João Batista, porque o Fernando Pessoa não era um guia qualquer, ele tinha que pôr a sua subjetividade naquilo que transparecia. Mas falou há pouco a diretora da Casa Fernando Pessoa dos encontros, e eu posso relatar, enquanto dei 3 anos de aulas na Faculdade de Letras Estrangeiros, o facto de notar que tinha muitos alunos que tinham tido a curiosidade de aprender português por causa de Fernando Pessoa. E isto é muito importante, porque a nossa maior identidade é a nossa língua, não é? Devido à frase que já foi há pouco citada do Bernardo Soares. E eles quererem conhecer uma língua que é de uma certa complexidade como a nossa, por intermédio de um autor que conheceram numa língua estrangeira, mas que agora querem conhecer na própria língua original, é extraordinário. E quero relatar um encontro inusitado que eu tive na Alemanha, em que não sei alemão. E estou perplexa porque no metro já tudo em alemão, como é que eu me desenrascava, vejo um jovem e começa a falar em inglês. E ele dá-nos a indicação, mas depois ouve falar com o meu marido português e ele mete conversa. Olha, eu também aprendi português, eu sei português, falava um português correto. Era turco, tinha aprendido português por causa do Fernando Pessoa. Isto aconteceu na Alemanha e é uma história que realmente eu nunca hei de esquecer. Portanto, o Fernando Pessoa serviu também para tornar-nos a língua portuguesa mais internacional. Obrigada. Concordo, sim, claro. Há vários casos, conheço também alguns. Mais alguma questão? Eu também gostava de acrescentar algumas coisas. Primeiro, estão aí em cima do José Blanco e Arnaldo Saraiva. Creio que, pelo menos, 2 das mais importantes pessoas que impulsionaram os estudos pessoanos no mundo. O Dr. José Blanco foi homenageado num colóquio que eu organizei com a Clara Riso na Casa de Fernando Pessoa, porque, de facto, foi ele quem deu bolsas e mais bolsas a gente estrangeira durante anos e anos e anos e apoiou congressos, e foi o José Blanco. E o Arnaldo Saraiva, não há dúvida nenhuma, foi a persona, e o Arnaldo mais o
o José Augusto Seabra e a Glória Padrão, esses três que criaram o Congresso, etc. Agora, há um pequeninos pormenores de rodapé que saí no Expresso e é mais jornais portugueses a notícia do Congresso na Brand. Não há nada a fazer, está lá, está publicado. E agora, a questão é assim, não havia muita comunicação, nós não sabíamos, eu estou na organização do Congresso, não participei, era aluno de filosofia, mas era leitor também no departamento, e portanto estava na organização de tudo, e eu era a pessoa que fazia a ligação com Portugal. Tudo isso que vocês estão a falar, eu sou um ator por trás destas coisas, de modo que posso dar caso. Se fores mostrar aí o cartaz do simpósio da Brand, tens aí, podes fazer por mostrar a imagem do cartaz do simpósio da Brand. Há um pormenorzinho curioso, eu vou revelar uma zanga do Dr. José Blanco. Não era para ser sequer em outubro, era em maio. E o Dr. José Blanco avançou e disse que oferecia o cartaz, oferece o cartaz, e assim que a gente diz que teve que adiar, creio que foi por causa do Jorge Sena, que não podia ir em maio por causa dos exames, teve que ir em outubro, o José Blanco deu um berro numa carta muito zangada e a gente ficou preocupado, estão ali aquela faixa em baixo, aquilo é colado por cima do cartaz, está em outubro, era maio. E a gente preocupados, fomos irritar o Dr. José Blanco. O Dr. José Blanco não tem outra hipótese senão cortar e colou aquilo em cima e tal. Não havia muita comunicação, nós não sabíamos nada do que se passava com o vosso Congresso. Não havia sequer animosidade. Eu conhecia o Arnaldo Saraiva porque eu estava em Santa Bárbara e dava-nos notícias. Não havia nada disso. Agora, quando marcámos aquilo, não chamámos Congresso, chamámos simpósio. Porquê? Porque na América não se falava Congresso. Um Congresso, para evitar a confusão com o Congresso, chamava-se era simpósio. E as organizações fazem o International Conference. E foi só por isso. Eu não queria sequer entrar nessa questão, porque já tenho uma carta escrita ao Arnaldo Saraiva, porque ele não há nada a fugir. Quer dizer, para ser internacional, o ajuda internacional, basta só uma vez, está um só já internacional. Não há nada a fazer, foi o primeiro encontro internacional. Mas isso nada tira o mérito de vocês, é que fizeram, foram, etc. E agora aqui, também mencionas sempre, Arnaldo, o Nelson Vieira. Não, é o Jorge Monteiro. Não é o Nelson Vieira. O Nelson Vieira não tem nada. Está lá, pronto. É o Jorge Monteiro. Não, eu citei-o como leitor de poemas e como apoiante do Almir Brunetti. Sim, mas não citei como organizador. Sim, mas é sempre o Jorge Monteiro. O Jorge Monteiro, naquela altura, estava lá o Edwin Honey, que era o colega do Jorge Monteiro, que é o primeiro tradutor americano de pessoa para inglês. Portanto, é o Jorge Monteiro a grande alma de tudo isto lá. E é ele que edita The Man. Sim. E é Gulbenkian que publica esse primeiro livro, que é o primeiro livro da Gavi Brand, etc. De modo que foi coincidência, aconteceu ser assim, mas acabou sendo não tem o primeiro, etc. Enfim, isso não importa, mas não foi premeditado, aconteceu assim. Depois nós sabemos que vocês tinham organizado o Congresso. Enfim, mas isso já, creio que já disse quase tudo. Jacinto Pardo Coelho. Há uma carta de Jacinto Pardo Coelho que foi convidado e ele respondeu, e eu tenho a carta bem presente na minha memória, diz que não vai aos Estados Unidos porque não está interessado nos Estados Unidos. E foi por isso que ele não foi. O Jorge Monteiro tem essa carta e ele diz bem claramente não está interessado. E depois eu fui o motorista do Gaspar Simões e do Jorge Sena, posso contar, já contei algumas, mas não vou contar aqui. De modo que foram 2 dias intensos, muita gente, foi internacional, havia gente de vários sítios. Eu não era americano na altura, era português, também estava lá, estava na organização do Congresso e não era americano, de modo que, enfim. Mas já agora, só para contar uma brevíssima história do José Blanco falou em Leipzig, que lá estávamos e gravou. Uma coisa magnífica que o José Blanco fez foi um dia, o Eduardo Lourenço estava aposentado e a gente convidou o Eduardo Lourenço para dar um seminário lá na Bran e o José Blanco apoiou com a Bran e foi a ideia do Eduardo Lourenço fechar-se durante 3 meses e escrever um livro do princípio ao fim. Todas as semanas ele vinha, ele em vez de estar fechado, estava a fazer 1000 coisas, viu o cinema na América, viu o John Wayne, disse, agora que a gente ia à América, viu o cinema do John Wayne, nunca escreveu nada, falou, felizmente gravámos. Mas a sorte é que nós temos o texto tudo gravado, transcrito, e ele não autoriza porque não se reconhece naquela escrita. Mas aí tem mais sorte porque ele deixou que publicassem. Está ainda esse livro e ele deve-me esse livro, mas foi mais uma vez graças a... Enfim, pronto. Obrigada. Temos ali outra questão, por favor. Eu não vou falar de questões. Vou dizer que o professor Eduardo Lourenço, o mais provecto senhor desta casa, tem também a notícia de Santa Maria da Feira, onde esteve o general Ramalhianes a inaugurar a estátua. Porque Santa Maria da Feira, que não haja questão prejudicial em relação ao Congresso do ilustre e grande senhor Dr. Arnaldo Saraiva, que conheço bem de nome e de preceito. O general Ramalho Yanes, presidente da República de Portugal, felizmente ainda vivo, esteve
nessa inauguração da estátua, que por sua vez estava junto do antigo Liceu de Santa Maria da Feira. Porquê? Porque é que há aqui Fernando Pessoa com Santa Maria da Feira? Duas razões de ser. Primeiro, Dr. João Gaspar Simões vem da presença. O Pessoa é acidental ao Gaspar Simões. Da presença também esteve Fernando Pessoa. Segundo aspecto, daquela terra de Santa Maria da Feira toma o nome por ser um berço de Portugal, se não o primeiro berço de Portugal. E nas terras da Serra de Mamede, ou de São Mamede, das antigas terras de Santa Maria da Feira, Dr. Aguiar Cardoso, poderão ver que o pai de sangue de Fernando Pessoa é das terras de Santa Maria. Depois, a arca de Pessoa, da sua dona senhora irmã dele, acaba por cair nas mãos de um senhor que era médico, Dr. Nogueira, que, se ainda não são públicos os direitos autorais de Fernando Pessoa, ainda estão na mão da existência do Conde de São João de Ver, também daquelas terras Santa Maria da Feira, de Vila da Feira, antiga Vila da Feira. Por último, quem quiser saber mais, agora que estamos no digital, e sem levantar nenhuma questão ao Dr. Arnaldo Saraiva, por amor de quem lá tem e que eu conheço bem. Quem quiser saber mais, tem que protocolizar, através da Casa Fernando Pessoa, a revista Vila da Feira. Coisa muito frequentemente e de modo constante e assíduo peço para se fazer e de lá não respondem nada. Desde a Inês Pedrosa ou outros que lá estavam anteriormente, agora, etc, 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 a revista tem constância, muita constância, muito sumo, e é pena que não se vá à linha ver isso. Agradeço a sua nota e estamos mesmo a terminar a sessão. Temos que terminar a sessão. Só queria dizer que depois desta mesa teremos ainda mais umas breves palavras, mas serão mesmo breves, em que eu e a Mariana Grey de Castro faremos o chamado encerramento formal dos trabalhos, ao qual seguirá um pequeno cocktail para o qual desde já vos convido. E eu queria só terminar com uma nota do professor Fernando Martinho, que me parece bastante indicada para encerrar esta mesa. Agradeço ao Dr. José Blanco, ao professor Arnaldo Saraiva, lamento não termos mais tempo e, para mim, naturalmente, é uma honra partilhar a mesa convosco. São palavras deixadas pelo professor Fernando Martinho e que foram ditas por Eduardo Lourenço exatamente na ocasião desse terceiro congresso comemorativo, terceiro congresso de estudos pessoanos, comemorativo do centenário do nascimento, em que o professor Eduardo Lourenço terá dito: Pessoa não precisa de nós. E mais do que simples evocação ou homenagem, este encontro deve deixar Pessoa entregue ao seu enigma para que não cedamos à ilusão de que deciframos o nosso. E foi oportuno naquela ocasião, é igualmente muito oportuno agora. Muito obrigada e de seguida fazemos o encerramento formal. Agradeço a vossa persistência, a vossa atenção. Até já, muito obrigada.